Olá, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast, que hoje recebe ele, que é jornalista, colunista, pianista e criador de conteúdos. Eu não sei como você lida com hater, mas assim, eu não tô... O carioca sempre me fala assim, para de pegar pilha com hater, porque assim, Deus pudesse batia, né? Mas você responde o hater? Nossa, adoro xingar. Ricardo Feltrin. Como vai? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Que é isso. Agora, além do jornalismo e da música, o Feltrin, quais são outros hobbies ou paixões que você cultiva? Livro, né? Eu adoro estudar religião e dar comida para bicho na rua. Dar comida para bicho na rua? Eu ando com uma mochila com... Você é uma Luísa Mel do jornalismo? Não, mas eu peço antes pra pessoa, nunca tento invadir a casa para tirar os bichos, eu levo milho para bombo. Olha, primeiro que eu não sabia que você era pianista. Daí eu já fui profissional, né? Eu comecei a tocar uns 5 anos, mas nos anos 80 eu fui profissional mesmo, de tocar em baile, festa do peão, toquei muitas, né? Ler partitura? Não, autodidata? Não, minha mãe era pianista clássica e eu era obrigado a tocar, senão não deixava sair na rua, então ela obrigava a aprender piano. Mas eu li muita partitura, depois parei, né? Você vê que se nós temos grandes pianistas é porque os pais pegavam no pé. Era tipo o pai do Michael Jackson? Era pior. Ficava ali com cinto. Era pior, porque ela me obrigou a aprender piano. Quando eu virei músico, ela foi contra. Essa profissão de vagabundo. Mãe é um bicho esquisito. Ela né? queria que você tocasse pra ela. Não queria também, não queria ouvir. Ela só queria mandar, aí mandou, né? Agora, ô Feltrin, qual foi a matéria mais desafiadora ou impactante, na sua opinião, que você já escreveu ao longo da sua carreira como jornalista? Desafiadora, bom... Porque você tem muitos anos de jornalismo, né? 33. 33 anos. Eu já tive uma matéria que demorou 9 anos para eu fazer, que foi a investigação do Vaticano contra o Padre Marcelo. Essa foi a mais longa. Comecei a fazer em 2005, eu fui cobrir a morte do Papa, em Roma, fui correspondente da Folha, e aí no meio dessa história de cobrir a morte do Papa, eu consegui uma fonte que falou que o Padre Marcelo estava sendo investigado. Porque no começo ali do pânico, eu não sei se você lembra, o Padre Marcelo estava todo domingo ou na Xuxa, ou no Gugu, ou no Faustão. E alguém fez uma denúncia dizendo que ele estava transformando as missas em algo circense. Isso eu lembro. E aí ele foi denunciado e eu fiquei investigando. Só que essa matéria eu comecei em 2005 e só em abril de 2005, que é quando o Papa morre, e eu só publiquei ela em setembro de 2014, depois da Copa. Que a minha fonte, ela aparecia e desaparecia. Ela não falava o que estava acontecendo, né? E valeu a pena para você demorar tanto tempo para publicar essa matéria? Eu sou obcecado, né? Eu não... Você é um repórter, um jornalista também, investigativo, né? Então, eu tenho toque também, né? Transtorno. Eu também tenho. Então, se eu leio um livro ruim, eu não consigo parar. Vai até o final, mesmo sabendo que é ruim. Cinema, eu sou cinéfilo doente, né? Então, demorou muitos anos para eu conseguir levantar do cinema e tá olhando o negócio e falar, mas que lixo que é isso, mas eu tenho que ficar aqui e assistir até o fim. Hoje eu ainda consigo levantar. Então, matérias, por exemplo, esses casos que eu entro, que são às vezes uma baita roubada, porque eu sou massacrado, tipo o caso Márcio Mellen, tipo o caso Ana Rita. Esse aí você foi massacrado do Mellen? Nossa, eu tô sendo até hoje, né? Porque assim, eu não consigo parar, né? Quando eu descubro uma coisa, uma injustiça... Você vai perscrutando até encontrar algo que talvez algum outro jornalista não conseguiu encontrar, porque você vai na fonte. Olha, seu PJ, ninguém apura mais nada hoje. Por que ninguém apura mais nada? Por que não? Olha o que tem hoje no jornalismo, é um monte de opinião. Cite nomes, por favor. Não, prefiro não. Cito veículos. Olha o UOL, por exemplo. Você trabalhou no UOL? 22 anos. 20 anos e... Como 3 meses. CLT, PJ? PJ. Sempre fui PJ. Quantos anos no UOL? 20 anos. E 23 anos na Folha. É que entre 2004 e 2023 eu trabalhei ao mesmo tempo na Folha e no UOL. Hoje você tem o seu canal. Hoje eu sou um PJ. Né? O meu canal, eu tenho minha empresa e eu trabalho só para o YouTube, tenho um site, sou um produtor de conteúdo e me chamo de independente. Mas não independente ideologicamente, eu me chamo independente porque assim, eu não estou sob nenhum guarda-chuva. Perfeito. Que é muito difícil você trabalhar hoje, é que você não é jornalista, mas trabalhar
num portal, num veículo. Hoje é muito difícil, se você quiser. Por causa do viés ideológico? Por causa do viés, está insuportável, qualquer lugar. Agora, se você tivesse que escolher uma década da história para cobrir como jornalista, qual escolheria e por quê? Que década? Boa pergunta, hein, PJ? Que coisa. A década de 60 para cobrir Conquista da Lua, que eu adoro ciência, né, sou obcecado. Fiz química também, né, do Senai. Você é um cara, é impressionante, você tem muita cultura na música, né, na ciência, eu sou tecnologia. Nerd, né, eu sou nerd, eu não saí de casa. E eu tive a sorte, assim, a minha família é classe média baixa, né, quando eu cresci, mas tinha uma biblioteca em casa. Que minha mãe comprava muito livro, muita enciclopédia, então na minha casa sempre teve biblioteca. E eu era um moleque que não gostava de gente, aliás, até hoje. Você seria um misântropo? Sim. Ou quase? É por isso que eu gosto de bicho. Inseto, eu gosto de qualquer coisa. Você devia ser uma criança muito introspectiva. Introspectiva, não, problemática não. Porque as pessoas mais caladas, elas usam a sua timidez ali para aprender observando e talvez ouvindo. Então, como você, imagina, acho que você era uma criança mais na sua ali, o nerd. Eu lia o dia inteiro. Não queria se misturar com os amiguinhos, não queria nada disso. Nunca tive turma, nunca fui embalada com... Saía, mas ia sozinho, nunca até hoje. É o nerd, por isso que aumentou aí a tua cultura. Mas você não respondeu a pergunta. Qual década você escolheria para cobrir? Década de 60. 60 para ver a Conquista da Lua. Da Lua, afinal ele foi em 1969, 69. Julho, né? Eu assisti, né? Você assistiu? Era criança, eu não dormi 3 noites, né? Porque ficava esperando, eu via a decolagem, passou ao vivo, né? Não tinha videotape naquele tempo, né? É, muito legal. Eu também lembro das imagens, mas eu não acompanhei como você acompanhou ao vivo. Ô, Feltrin, quais foram os principais desafios que encontrou ao migrar do jornalismo tradicional para as plataformas digitais? Teve muito desafio, teve um grande desafio. Como é que foi esse caminho aí? Velocidade, né? Porque eu tive a sorte, eu sou da 9ª turma de trainees da Folha. Eu não fiz jornalismo, eu fiz 1 ano de teologia, 1 ano de administração, 4 anos de ciências sociais. E a Folha não reconhece o diploma. Eu passei no teste de trainee e comecei a trabalhar em 91 na Folha. Quando eu entro no curso trainee, eu comecei em máquina de escrever. Aquelas Olivettes. Era Hamilton. Ah, Hamilton. Então, eram umas mesas na folha assim, você, tipo assim, levantava, a máquina estava grudada na mesa. De tanto tempo que ela estava lá. Não, era taxada, depois você tampava. A mesa era, você abria para escrever, depois... Ela estava escondida ali, uma proteção. Você botava ali a pauta, né, a lauda que chamava. Então, eu tive sorte de conhecer isso, e depois veio a primeira geração de computadores. Foi nos anos 90. 92, 93, que tinha até um computador que chamava de primeiro nível e segundo nível. Então você mandava, escrevia a matéria, mandava para o editor no segundo nível, aí o editor apertava um botão para mandar a matéria. Olha que louco. E depois começou a época que a Folha mandava as matérias por onda de rádio lá para Tamboré. E daí eu lembro quando o UOL estreou, né, em 1996, ele botou uma internet em cada editoria da Folha. Eu lembro que eu fui o primeiro da Folha da Tarde, antes de você nascer, tinha esse jornal. Eu tinha lá foi lá que comecei a escrever sobre TV, e aí eu, idiota aqui, eu queria ser sofisticado, internet, eu já fui entrar no site do Museu do Louvre, e demorou 8 horas para abrir aquela página, porque era internet discada, gente. Era devia muito difícil. Tentar entrar num portal. Agora, você falou que você é conhecido como jornalista, mas não é jornalista, não fez a faculdade de jornalismo, mas tinha uma lei antigamente que muitos, né, não eram jornalistas, não existia a faculdade de jornalismo, acho que antes dos anos 80, não é isso? Não, 60, a obrigatoriedade do diploma vem do período militar. Antes era só radialista, fazia um curso, né? Nem radialista, porque é o artigo 5º da Constituição, você não pode proibir a liberdade de expressão. Para você ser jornalista, você tem que olhar alguma coisa e descrever, se você for repórter. Se você é um analista de alguma coisa, você também não precisa. Eu tenho a MTB. Você sofreu preconceito por não ser jornalista de formação, de algum colega que quis, olha, eu tenho canudo e você não, então pega o seu canudo e enfie. Então, mas acho que não, porque eu sempre fui chefe quase na Folha, né? Então, na verdade... Perfeito. Então, quando chegava às vezes algum currículo, o cara falava, não, mas eu fiz
Casper, eu fiz não sei o quê. Daí você olhava o texto e você fala assim, não é isso. Que eu quero. Porque ser jornalista você tem que escrever bem e você tem que ser honesto com o que você escreve. Então, hoje eu vejo, por exemplo, jornalismo policial é um amontoado de chavão, né, de clichê. Quantas vezes você não ouviu a expressão fulano matou ciclana com requintes de crueldade? Isso aí é muito batido. Não, requinte pra mim é uma mesa que você vai jantar, que é uma coisa requintada, você usar o requinte. E esporte, que tem os epítetos, né? Adriano, o imperador. Valdívia, o mago. Ronaldo, eu proibia. Na redação eu não deixava. A Folha Online não usava essas expressões. Perfeito. Vamos falar de celebridade agora. Qual celebridade é diferente pessoalmente, assim, mais do que as pessoas imaginam? Tanto no sentido positivo, negativo. Positivo? Assim, tem gente que ligou câmera, desligou, não é tão legal assim. Pessoa antipática eu não conheço muito, viu, PJ? Eu não sou de frequentar festa, né, você sabe, eu acabei de falar. Você deve ter conhecido na redação. Mas, por exemplo, eu conheci, mas assim, eu não vou na casa de ninguém, né, tem pessoas que eu conheço que são maravilhosas, por exemplo. Nunca foi comer uma pizza na casa do Faustão? Nunca fui. Você nunca foi? Não, eu fui, as pessoas que eu fui na casa de celebridades, fui na casa do César Filho. Esse é um cara incrível. Maravilhoso, incrível, pessoa, querido. assim, tanto que quando... Faustão também, lógico. Faustão também, mas assim, o César Filho, ele sabe que eu sou pianista, quando ele casou, ele queria comprar um piano de presente para a esposa, e ele me ligava, falava, vamos comprar esse, ele comprou um maravilhoso, um Steinway, e sons, ele é uma maravilhosa, e outra pessoa, Ellen Roche, que eu via o começo da carreira dela, de São Bernardo. E ela fazia dublagem lá? Do Qual é a Música? Qual é a Música? Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Você sabe que essa moça ficou famosa num comercial de cerveja, não foi? Ellen não lembra. Um comercial de cerveja. Eu vi ela com 19, 20 anos, assim, ela é uma pessoa, ninguém imagina. Trabalhadora, grande atriz, engraçada também. E agora, rapidamente, em 5 segundos, 5 celebridades que mais te detestam, Feltrin. Detesta? Um monte de gente. Então vou aumentar o tempo aí. Em 1 minuto, 5 celebridades que te detestam. Dani Calabresa, sei lá, Verônica Debon, Ana Hickman, deve me odiar, deixa eu ver quem mais. Eu não sou tão odiado assim. Não, então bom. 10 celebridades que te amam. Também não tenho, eu não sou amado desse jeito, né? Você é alvo constante, assim, de críticas? Você acha que tem pessoas que te criticam? Ou um leitor? Ou um artista que não gostou? Alguma emissora? Porque tem isso, né? Alguma personalidade que discorda nas suas análises do entretenimento? Não sei, viu, também. Eu não sei como você lida com hater, mas assim, eu não tô... O carioca sempre me fala assim, para de pegar pilha com hater, porque assim, Deus pudesse batia, né? Mas você responde o hater? Nossa, adoro xingar. Você responde lá nos comentários? Eu tenho um jornal de manhã todo dia ao vivo, que chama Jornal dos Feltrinos, que agora virou o Jornal dos Coices. Tanto que no YouTube, quando a pessoa é membro, tem direito a usar emojis especiais, e tem 2 ferraduras, que é pra dar coice mesmo. Quando entra um hater, a gente dá coice. E você responde ali, manda o palavrão, baixa? Não. Quando entra um cara, por exemplo, fala assim, você não passa do idiota. Daí eu adoro imaginar a vida da pessoa, né? Daí eu começo falando assim, você foi o filho do meio, então você nunca foi benquisto pela sua mãe. Então, na verdade, como ninguém gostava de você, você se sentia rejeitado. E hoje você não usa foto, você não gosta de se identificar, porque você devia procurar uma psiquiatra. Você vai nesse nível, assim, na categoria. Que legal. Adoro. Agora, também você sempre fala que é um reclamão. Por que você se considera um cara reclamão? Você acha que tem a ver com a idade, já que você tem 34 anos de jornalismo? 61 de ou idade. Da sua personalidade? É da minha personalidade. Eu acho que tem que reclamar mesmo. Você perguntou a diferença do jornal comum para o online. O jornal comum ele, não sei se você sabe, ele roda 2 vezes. Chama primeiro clichê e o segundo clichê. O pessoal entra no jornal às 8 horas da manhã. Aí tem uma reunião de pauta para ver o que vai ser publicado, quais as coisas do dia que está acontecendo. Tem morte, o quê? Teve um acidente e tal. Lá para as 4 horas da tarde tem uma outra reunião,
que é para saber o que a gente vai publicar mesmo. Olha, o repórter falou que aquele acidente morreu 3. Olha, o Lula falou que não sei o quê, vamos dar manchete disso, certo? Às 8h30, fecha a primeira edição do jornal. Estou falando do jornal impresso, era assim até 1995. Esse jornal roda, ele vai para o interior e para o interior do Brasil. A Folha de São Paulo. Eles mandam. Aí, das 8h30 à meia-noite, tem a segunda edição, que é o jornal que vai para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que chama edição que termina à meia-noite. Aí eles rodam o resto do jornal. Sempre foi assim. Online é 24 horas. Então tem um antes e depois na história do jornalismo, que é um 11 de setembro. Até o 11 de setembro, o jornalismo online era um lixo, porque as pessoas erravam, pegavam e arrancavam a matéria errada do ar. Você não sabe a quantidade de informação errada que teve no 11 de setembro. Falaram que tinham atacado o Capitólio, que explodiu uma ponte no Texas e caiu, tinha centenas de carros afundados, e era tudo mentira. Porque, por causa E aí como é que fazia? Só arrancava a folha? Não, a folha não, então online. Online. A pessoa deletava. Deletava. E hoje, ainda acontece isso hoje. Tem site que faz isso, mas foi, como essa época eu estava virando editor, foi quando eu cheguei para minha diretora, eu falei assim, olha, se a Folha tem que ter responsabilidade, a gente tem que corrigir informação errada. Essas, graças a Deus, a gente não errou. Tem que corrigir. E aí a gente passou meses estudando como fazer o erramos. Não deu erramos? Que o errata lá, né? Errata, então. Mas online a gente ficava falando, não é fácil. Se eu errei um título, se eu falei assim, o PIB de janeiro foi 4,5 e tá errado, foi 5,4. O que eu faço na matéria que eu publiquei errado? Eu corrijo o título, ou eu boto o título errado e aviso embaixo que o título tá errado em cima. Entendi. E aonde eu coloco ali? Então nunca tinha acontecido isso, né? Então, a diferença do papel é que a gente descobriu no 11 de setembro que era 24 horas que a gente tinha que ficar trabalhando. Então, por exemplo, eu vi o segundo avião bater na torre. Quando deu 5 horas da tarde, todo mundo desesperado trabalhando na redação, 40, 50 pessoas, bateu, eu e a minha diretora, eu falei assim, escuta, a gente tem que mandar o pessoal embora para casa, porque a gente não vai parar de trabalhar mais. Alguém tem que dormir para chegar aqui à meia-noite. Não tinha um segundo turno? Não, e não era igual ao jornal, que você fecha à meia-noite, você vai dormir, vai encher a cara e não vai trabalhar de madrugada. Você entende? Você pode até deixar meia dúzia ali de repórter, mas você só vai imprimir o jornal às 8h30 do dia seguinte. E o online não, você tem que continuar fazendo uma matéria atrás da outra, uma galeria de foto atrás da outra. Então o 11 de setembro é o divisor de águas do jornalismo online, quando ele deixa de ser um lixo. Perfeito. Feltrin, qual é a diferença da cobertura jornalística de entretenimento e uma simples fofoca? Qual é a diferença? Fofoca, acho que, pra mim, é o que acontece... Fofoca? Eu publiquei anteontem. A Simária foi acusada de calote por um detetive. Tá no Diário Oficial, lá, saiu. Isso é fofoca? É fofoca, porque assim... Por que não é um jornalismo de entretenimento? É um jornalismo de entretenimento, mas assim, é tipo assim, fulana tá grávida, fulana traiu não sei quem. Isso é fofoca? É fofoca, é entretenimento, é fofoca, né? Mas depende muito do jornalista, como ele vai escrever essa matéria, ou do chamariz ali que ele dá. Não, aí... Headline. O clickbait, que chama. Pra ser diferente. Porque tem gente que fala assim, eu sou fofoqueiro. Léo Dias, por exemplo, é o mestre, né? O grande repórter de fofoca e entretenimento do Brasil. O Léo Dias? O Léo Dias não tem ninguém que chega perto dele. Hoje no Brasil, o Léo Dias é o TMZ da Califórnia. O TMZ lá da Califórnia. Aliás, o site dele lembra um pouco, mas assim, o cara, ele tem um público, eu nem concordo com o tipo de jornalismo dele, mas assim, o Léo Dias, o que ele tem de audiência no Instagram dele, deve dar 10 vezes a audiência que o UOL tem naquele tal Splash. O Léo Dias tem mais audiência do que o Splash? Não do que o UOL, mas do que o Splash muito mais. O Léo Dias chegou a ter, quando ele estava no Metrópole, só o Instagram dele dava mais audiência pro Metrópole do que o site Metrópolis inteiro. E televisão? O site dele... Não, focalizando é bobagem. Não, eu tô falando o seguinte, ele tá na televisão. Tá. O portal dele, do Léo Dias, dá mais audiência do que a audiência de algumas emissoras de TV? Do que a Rede TV, nossa, mas deve dar mais até que for focalizando. Mas aí não dá para fazer muito... Porque são horários
Não, é que a Diferentes. métrica é diferente. É, a né? métrica Cada é diferente. ponto de audiência em São Paulo, 75 mil domicílios, tem que multiplicar por É 3 domicílios, não são aparelhos de TV. O pessoal confunde muito isso, né? domicílios. Cada ponto de audiência é 75 5 mil domicílios, Só não é que, o aparelho de TV. Pessoal. não, hoje o Ibope mede todos os devices, que chama, né? Device. Computador, Smart TV, celular, laptop. Tudo é Tudo. medido hoje dentro de casa. Ah, Então, por exemplo, eu gosto de falar isso aqui. Isso aqui está no YouTube, certo? certo. No momento, Aliás, nós estamos em todas as tá bom. plataformas. Nesse momento aqui, não sei quando vai passar esse programa. Na hora que qualquer pessoa estiver assistindo esse programa, vai estar entre 16% e 18% de todos os aparelhos ligados no Brasil, dentro de uma casa, no YouTube. Perfeito. 33% vai estar na Globo. Segundo lugar, 18% no YouTube. Terceiro lugar, Record. Impressionante isso, né? Como está crescendo. Impressionante. Então, eu fui em todos os programas quase TV. Fui no Pânico, fui na Ana Maria Braga, no Faustão, Troféu Imprensa, 8 anos. Eu nunca fui reconhecido na rua. Nunca. E agora com o seu canal? As pessoas me param na rua, acabei de pegar o Uber aqui, o cara falou, você é o Feltrin, eu assisto você todo dia. É impressionante. É impressionante o alcance. Quantos anos tem o seu canal? Tem... Não, Meses? não, eu comecei o canal em 2008 para tocar, Não, ensinar mas crianças agora, a que tocar. agora o pessoal tá... Comecei em abril. Eu sou inscrito do seu canal. Comecei em abril. Abril. Até agora. E aí teve um crescimento, né? Em outubro de 2022 tinha 943 inscritos. Agora está com 420 mil. É impressionante o crescimento. Agora a gente estava falando de fofoca, por exemplo, como é que se lida com isso, qual a diferença de jornalismo do entretenimento para fofoca. Por exemplo, aqui na PJ Group, eu já sou alvo há muito tempo de muitas fofocas. Como é que eu devo lidar com isso, com esse assunto, já que eu sou o dono e CEO da PJ Group? Eu relevo, eu respondo, como você faz lá com os haters, mando embora, dou suspensão. Como é que eu devo fazer isso? Primeiro você tem que contratar um jornalista para você fazer media training. O media training. Aliás, se quiser, né? A vaga é para CEO. Até porque você tem muitas Você é profissões. alvo de fofocas. Que tipo Aqui de eu sou- fofocas? Não sei se é inveja, não sei. Mas quando eu chego, todo mundo muda, né? Eu fico olhando de longe, eu sou muito observador. Quando eu tô chegando, o cara tá conversando aqui, tá? Aí eu apareço, tá todo mundo já Trabalhando. trabalhando. Você acredita que as emissoras, Feltrin, ainda têm chance de recuperar o público ou o futuro definitivamente, na sua opinião, é o digital, as plataformas, o streaming? TV aberta, você disse? Isso. Recuperar o quê? O que ela teve nos seus tempos áureos. Não, morreu. Audiência. Acabou. Você acha que as emissoras não vão ter mais isso? Não, vai durar muito tempo. E eu sempre falo assim, a TV aberta vai durar enquanto tiver pobreza. Falaram a mesma coisa do que o rádio ia acabar quando chegou a internet. Não acabou. Não, Tá o aí. rádio cresceu ano eu passado. acho que o rádio se adaptou. Hoje, a emissora de rádio é um podcast. É um podcast. Na verdade, o dono da Jovem Pan, Tutia, já fazia isso no começo dos anos 2000. Já tinha câmera Já tem a câmera dentro. no estúdio da Jovem Pan. Ele foi visionário. visionário mesmo. É. E hoje, por exemplo, o rádio está crescendo. Acho que 70% das pessoas, o último número que eu vi, ouvem pelo menos 1 minuto de rádio ao mês. Mas é por isso, por causa da televisão. Por causa do podcast. Então, mas a internet, o podcast hoje geralmente ele está no YouTube. Então, são duas medições diferentes. O rádio ainda é monstruoso, porque assim, É olha impressionante. o trânsito, né? É que o impressionante. YouTube hoje está invadindo os carros. Esse cara que eu peguei hoje, e todos os YouTubers, todos os Uber, parece que conhece, eles estão trocando o rádio pelo YouTube. E a TV aberta, na sua opinião? Então, Eu quero falar da TV aberta porque eu vejo muito você falar lá no seu canal, das emissoras, que fulano está demitindo, que não emplacou o programa A, B. O que é que você acha? Tem salvação a TV aberta? você já ouviu falar da TV 3.0? Já. Vai começar o ano que vem. Ano que vem. Então, o que é a TV 3.0? Ia te perguntar isso para você explicar para quem está nos ouvindo e nos vendo. Vai transformar a TV numa internet. Tudo que eles querem, então, por exemplo, estão assistindo o seu programa agora, quem não paga YouTube Premium vai passar alguma propaganda. Aí o cara pode clicar, sei lá, compra o relógio que você está usando. Na TV 3.0 vai ser a mesma coisa. Então vai estar passando lá a mocinha, a Carminha lá da novela, aí a menina que está assistindo a novela, que ainda deve estar assistindo a novela,
vai mirar o cursor na roupa, vai abrir a janelinha e ela vai poder. Esse é o mundo ideal, tá? Não vai começar em 2025 isso. Mas não vai adiantar nada se você continuar com essa programação. Então, veja, Fantástico, menor audiência da história. BBB foi a menor audiência da história. Atual novela da Globo, das 21h30, a menor audiência da história. Pela primeira vez em 60 anos, a novela das 7 está tendo mais audiência que a novela das 21h30. A novela que passa à tarde tem mais audiência que a novela do horário nobre. Então, se não melhorar a programação, não vai adiantar nada. Feltrinho, a velocidade com que rumores e fofocas se espalham aumentou, logicamente, com as redes sociais, né? Como é que você vê o impacto disso na credibilidade das notícias? Porque hoje em dia qualquer um pode ter ali um Instagram, dizer que é jornalista, coloca o negócio. Colocaram tanta mentira de alguns amigos meus, que eu tenho amigos conhecidos. Então, notícia barriga hoje em dia, se a pessoa errar, acabou tua vida. Dependendo do que ela fala, eu cobri pela Folha a Escola Base, em 94, eu fiz a cobertura da Escola Base e eu fui responsável por ouvir as pessoas que tinham sido destruídas, porque eu chego na Folha em abril, quando a Folha já sabia que tinha feito besteira. Todo mundo tinha, né? O Globo, o Dia, esses jornais que acabaram com a vida dessas pessoas. E se essas pessoas, se tivesse internet, eles tinham morrido todos os donos da Escola Base, o motorista, o Maurício, a professora, todo mundo tinha sido morto, linchado, por causa da velocidade, né? Você lembra, 7, 8 anos, uma mulher foi linchada no Guarujá porque falaram que ela era feiticeira. Então o problema é que se acaba com a vida da pessoa e ela não tem tempo. Hoje em dia você tem, principalmente com essa lacrolândia, um estado permanente de linchamento. Você não pode falar absolutamente nada, né? Não podem mentir sobre você antes que você se defenda, a tua vida acabou. E essa velocidade também acaba prejudicando, né? Porque às vezes você tem ali uma notícia para dar, mas a fonte, ela vende a notícia para você, ou fala assim, olha, se você não quiser comprar Feltrinho, vou vender lá para outro jornalista, para outro jornalista. Eu não compro. Não, o Léo Dias eu acho que compra e eu não tenho nenhuma falta de ética nisso, tá? Eu acho que se você tem dinheiro, o TMZ compra. Compra notícia. Compra notícia. Qualquer pessoa que morra na Califórnia, em Los Angeles, São Francisco, o TMZ vai ser o primeiro a dar. Primeiro a negociar. Não, eles têm um acordo lá com aquilo que seria, sei lá, o SAMU lá dessa região. Pode ver, Michael Jackson, Whitney Houston, todo mundo que morreu ali. Primeiro a dar é o TMZ. Lemmy Kilmister, todo mundo sempre vai ser eles que vão dar. Eles estão fantásticos, assim. Para ter essa exclusiva. Mas eles pagam. Tá. Na Inglaterra mas também. A emissora de TV não paga mais? Não, nunca pagou. Nunca pagou? Não, que eu saiba, uma exclusiva. Não. Eu pagaria. Se fosse uma bomba, assim, antológica, eu pagaria. Porque naquela época seria audiência na TV. Hoje em dia, o que faria diferença? Porque as coisas são muito rápidas. Se tivesse uma matéria para eu salvar a vida de uma pessoa, eu pagaria. Agora eu gostei. Aí você me Sério, se eu, por exemplo, o caso Márcio Melling, por exemplo, que o cara foi destruído, eram 7 mulheres, todo mundo acreditou. Como é que um diretor da Globo não vai ser assediador? São 7 mulheres. E aí quando eu começo a investigar o caso, eu percebo que era tudo muito esquisito, né? Porque eram amigas, não tinha nenhuma figurante gostosa. Eu descobri que uma era ex-namorada, eu descobri que uma era amiga da outra, que ele tinha uma amante. E quando eu vou vendo isso, eu fiquei 1 ano e meio para conseguir os autos do processo. Porque ali nos autos do processo eu teria as mensagens trocadas. E aquela altura, que demorou, eu acabei conseguindo. E você mostra isso no seu canal? Mostrei tem todas as mensagens lá, áudios, vídeos, tem as mulheres, tem mentiras, né? Uma fala pra polícia, ela conta pra promotoria, ela fala assim, chama Verônica de Bom, ela namorou com ele. Ela fala que o dia que eles transaram a primeira vez, que ele cria um grupo de WhatsApp chamado Sexo, Transamos, e conta pra todo mundo que eles tinham transado, que ela se sentiu humilhada, que aquilo era um absurdo. Quando eu vejo a mensagem, quem criou o grupo foi ela. Quem conta pra todo mundo que transou com o chefe foi ela. Ela que espalhou a notícia. Ela falou pra todo mundo que foi ele. Na polícia ela falou que foi ele, só que quem espalhou foi ela. E eu tenho a mensagem autenticada, mostrando que quem criou o grupo às 10 e pouco da manhã, tal dia, tal hora, foi ela. E daí eu vejo com essas coisas. Então, por exemplo, se eu não tivesse conseguido, depois de 1 ano e meio, esses autos, e se eu tivesse uma forma de ter comprado ele, eu compraria.
Você conversou pessoalmente com o Márcio Smelling? Falou com ele por telefone? Pessoalmente não, mas por telefone sim, né? E com essas eu tentei falar várias vezes, elas não falam. Ninguém falou com você? E assim, na sua opinião, tirando agora o jornalista, o que é que você acha, Ricardo Feltrin, deste caso do Márcio Smelling com essas mulheres? Acho que foi uma grande mentira. Armaram uma coisa para ele, né? Enquanto ele serviu para elas, porque dá para ver a troca de mensagens, né? Os carinhos que tem. Você trabalhou em TV, né? Você também fez trabalho na Globo, não fez? Globo. Então, dentro da Globo, não fez? Eu, PJ? É. Não, PJ não. Eu ia entrar de sócio lá na época, mas não deu certo. Eu, PJ não. É diferente. Essas pessoas trabalharam, fizeram teatro tablado junto, sabe? Tiraram roupa na coxia, fizeram teatro. Então, quando o cara fala assim, mas ele não poderia falar tal coisa, por exemplo, a história da berinjela, né? Mas a Dani Calabresa falou que ele tinha uma berinjela, né? Imensa, Isso é brincadeira de ator e atriz, é diferente, porque as pessoas querem comparar a vida de atores dentro de um lugar do núcleo de humor como se fosse o Conselho Deliberativo do Bank of America. Não é a mesma coisa, entende? Mas não teve nunca assédio ali. O que tinha era uma relação de proximidade, elas tinham muito carinho por ele, pelo menos parecia. Não tem uma mensagem, eu tenho mais de 2.000 trocas de mensagens, nenhuma dele assediando ou oferecendo algum trabalho para elas em troca de qualquer coisa. Nada, não tem nada, nenhuma prova disso. E o que é mais estranho, assim, é um grupo pequeno, aí eu começo a descobrir algumas características desse caso que não tem nada a ver com outros. Por exemplo, o assediador, quando alguém é acusado, eu cobri João de Deus, Roger Abdelmaci, aparece gente de todo lugar que não se conhece. Sabe, uma pessoa foi assediada. Porque a primeira tomou coragem em relatar o caso, aí as outras se encoraram também. Aí eu também. descubro que nesse caso só o grupo das amigas que acusava, e eu descubro que uma delas está intimidando outras mulheres da Globo a acusar ele, e as mulheres não queriam, e aí eu descubro que ela é denunciada no compliance por intimidação. Aí eu falei, eu nunca vi isso. Como é que uma mulher pode querer obrigar as outras a falarem que foi assediada? E ele já tinha sido mandado embora. Por que mais mulheres não surgiriam? O cara já tá na merda. Então eu vou acabar com ele. Não aparece. Tanto que ele tem hoje mais testemunhas a favor dele do que elas. E como é que tá a vida dele hoje, profissionalmente? Acabou, não tem mais vida. Não tem mais vida nem pessoal nem profissional? Dia 19 de dezembro vai fazer 5 anos que ele não trabalha, já vendeu propriedade, ele tá sem trabalhar há 5 anos. A vida do cara acabou, né? Uma acusação dessa. É um assunto delicado. É pesado, né? Pesado, um assunto pesado. Mas vamos mudar um pouco aqui. Bom, vamos agora aqui à nossa dinâmica de emprego com o jornalista, pianista, repórter, apresentador, podcaster, youtuber Ricardo Feltrin. Coloquei mais aqui no seu currículo. Olhe para mim, Ricardo, você está muito curioso ali, querendo saber como é que é a dinâmica. Seus olhos são parecidos com os meus, né? São mais bonitos. Meu é lento também. Meu não. Você e eu estamos em Casablanca, maior cidade do Marrocos. Só eu e você? Nós dois. Você e eu estamos em Casablanca, como eu disse, a maior cidade do Marrocos, turistando, sossegados. E com a vida ganha. Estamos no restaurante do hotel e você toca piano, enquanto eu saboreio um delicioso, maravilhoso, aromático champanhe, bem gelado. Temos nas mãos apenas uma revista de celebridades. Atenção para as perguntas. Você já se arrependeu, Feltrin, de ter publicado a notícia sobre a vida pessoal de alguma celebridade? Quem e por quê? Já me arrependi. Eu não lembro o nome do rapaz, ele era do Big Brother. Foi uma das coisas que me fez parar de fazer a coluna que eu fazia na Folha Online, que chamava Ops. Lembro, era um sucesso. Verdade, dava bastante audiência. Eu não sabia, um dia um cara me liga e falou assim, fulano tá na festa ontem, ele tava com um cara, dando os malhos lá, dando os amassos. E eu publiquei isso assim, fulano do Big Brother tava na festa tal, dando uns amassos com o cara. E de noite me liga a mãe dele chorando, falando que eu tinha destruído a família dela. Que era um absurdo, que ela ia me processar, que ela era advogada, e que isso nunca imaginou isso, que ela lia a minha coluna e que eu tinha acabado com a família dela.
E faz um tempo aí ele assumiu, né? Mas aquilo me pegou demais, porque assim... Mexeu com a pessoa. Não, porque assim, eu não esperava, e eu falei, foi nesse dia que eu falei assim, eu não tenho que me meter nessas coisas, não é da minha conta, sabe? Por que eu tô... Mas eu não fiz por maldade, você entende? Eu achei que era uma nota, eu tinha que botar 30, 40 notas na coluna, né? Isso era mais uma notinha, eu não pensei que eu pudesse machucar tanto uma pessoa. E como por ser uma mãe, aquilo me pegou muito, né? Eu pedi desculpa para ela, eu falei, eu não fiz. Por maldade. Por maldade, mas aquilo foi uma das coisas que foi me fazendo a desanimar com a coluna. E você não lembra o nome dessa pessoa? Não lembro, foi Big Brother, algum Big Brother. O Feltrin, famosos devem estar preparadas ou preparados para lidar com fofocas como parte do preço da fama? Sim, não, disserte. Sabia que tem uns sites agora que eles recebem de famosos para dar notícias idiotas. Eu até tinha Notícias falando bem deles. Não, eu tinha uma sessão, eu parei, que era notícias que vão parar o mundo, que é tipo assim, deixa eu dar um exemplo idiota, assim, Paola Oliveira posa na beira da piscina e exibe pernas torneadas. Você já viu essas notícias? Mas muito. É o tempo inteiro muito. Isso. Fulano. O cara tá lendo ali. Lexa e MC Guimê posam no pôr do sol em Angra, 2 pontos, apaixonados. Esse tipo de matéria vai desaparecer, que é uma coisa que você não perguntou, mas eu vou falar com inteligência artificial. Mas vai, fácil. Hoje, 15% mais ou menos do que você vê de notícia nos portais já é feita por inteligência artificial. Então, você vai... Me falaram isso também. Não, que não tem mais ninguém trabalhando. Não ninguém. Uma bolsa de valores, por exemplo, mercado de ações, tudo isso não precisa mais ninguém. Trânsito, não precisa mais ninguém. Meteorologia, não precisa mais ninguém. Scout de futebol, fulano jogou 3 vezes a bola pelo lado direito, o gol foi marcado, tudo isso não precisa mais de gente. E esse tipo de notícia idiota, né, que as pessoas... Porque eles pagam para aparecer e isso dá engajamento para eles conseguir trabalho e receber aquilo que você já deve ter feito, você não, né? Você não recebe para ir em eventos, mas aquele tal de Wellington, por exemplo, deve ter recebido muitas vezes, a esposa dele também, para aparecer numa festa, não é? Então pagam uma coisa. Essas pessoas pagam para aparecer no site, nesses sites, e daí isso entra para o currículo e as empresas, tipo assim, vão pagar para ter a Mirella aqui na nossa festa. Daqui a pouco, se você não quisesse vir aqui, poderia estar entrevistando seu avatar ou seu holograma. O que é que você diria para o Ricardo Feltrin 20 anos atrás se pudesse voltar no tempo? Eu falaria para o meu Ricardo 20 anos. Nunca use drogas. Nunca use drogas, você vai se viciar. Não tente. Melhor coisa que eu poderia ter falado para mim. Você se arrepende? De ter usado, sim. E é engraçado, né? Porque eu fui músico 10 anos e eu nunca usei. Quando eu virei jornalista, eu comecei a usar. Porque na Folha era anos 90, né? Era absurdo a quantidade de gente que usava, né? Então aquela coisa do pertencimento, né? Minha banda dos anos... Eu toquei umas 4, 5 bandas, todo mundo usava pó. E eu não queria, nunca quis. Na Folha, assim, eu entrei na Folha imediatamente e comecei a usar com todo mundo. E aí os anos 90 foram terríveis, né? Então eu falaria isso pra mim, não use. Por que foi terrível você? Porque você se descontrola. Mas né? A ressaca no outro dia e você usava para ficar acordado, para ficar acordado, porque o jornalismo, assim, não sei, como eu te falei do Jornal de Papel, toda sexta-feira tem um negócio chamado pescoção. Você já ouviu falar? Pescoção. Quando chega às 8h30 da noite da sexta-feira, você começa a fazer o jornal domingo. E esse jornal domingo, porque assim, na sexta você faz jornal do sábado inteiro. Das 8h30 à meia-noite, um grupo vai continuar fazendo o jornal de sábado para atualizar. O outro grupo começa a fazer o jornal de domingo, que naquele tempo era dessa grossura. Então, a gente saía da Folha, tipo 6 horas da manhã. E às vezes você estava no plantão do dia seguinte ainda. Então, você começa usando para ficar aguentando esse negócio. Só que depois você vai se descontrolando, simplesmente, né? E muito artista usa para aguentar essas viradas, fazer 3, 4, 5 shows na noite. Mas acabou isso, né? Acho que acho que o pó virou uma coisa meio demodê, né? Hoje tem, acho que as coisas químicas que eu, graças a Deus, nunca usei, né? Mas o fato de justamente ser uma pessoa religiosa, né? Religiosa no sentido de
de gostar me fez parar. O Daime me ajudou também muito, né? Mas assim, eu perdi muito, PJ, muito amigo dentro da Folha, sabe? Eu vi muita gente morrer, muita gente tirar a própria vida por causa disso. Então é uma coisa que eu não diria só para mim com 20 anos, eu diria para qualquer pessoa, que você tem aí na população uns 15% que se usar uma vez, vai viciar. Em qualquer coisa que seja química. Feltrin, muito obrigado. Que é isso, obrigado. Adorei o bate-papo. Adorei te ouvir. Que é isso, cara. Aprender com você. Muito grato aqui pela sua presença. A vaga é minha. A vaga? Você tem uma vaga para colocar o carro na hora que você quiser. Porque você tem que esperar eu analisar os outros, você vê. Saco. Você tem 34 anos de profissão. Tem vários dotes. Várias profissões, né? Não é só uma, não. O cara é artista, é jornalista, apresentador. Podia ser seu CEO, você podia ir viajar para a Europa e eu ficava aqui cuidando da lojinha. E assim finalizamos mais uma curiosa entrevista do Festa da Firma com o grande jornalista, pianista, podcaster, apresentador Ricardo Feltrin. Muitíssimo obrigado mais uma vez, querido. Que honra estar aqui. E você aí, olha, eu quero agradecer pelo carinho, pela audiência, pela paciência e pela sua inteligência. Vai lá, nos segue também no TikTok, Instagram e nos deixe o seu like e o seu comentário, que é muito importante pra gente. Muito obrigado. Já chegamos a 100 mil inscritos aqui no canal. Estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo. Vai lá no nosso canal no YouTube e já se inscreve. Festa da Firma Podcast. Um forte abraço do PJ e até o próximo programa. Tchau, pessoal!